Quando vi a BMW prata bloqueando a entrada da minha garagem, meu coração deu aquele aperto que você sente quando sabe que algo está muito errado. Era 22 de dezembro, 6 da tarde, e o frio de Campos do Jordão já cortava a pele. Eu tinha dirigido 4 horas desde São Paulo só para ter paz. Paz. Que piada. A segunda coisa que notei foi a luz acesa na sala. Todas as luzes. O chalé inteiro brilhando como árvore de Natal. E eu sabia que tinha deixado tudo apagado quando vim pela última vez, em setembro. Meu estômago embrulhou. Sabe aquela sensação de que sua casa não é mais sua casa? Estacionei meu Corolla do lado de fora mesmo, as mãos tremendo um pouco no volante. Não era medo. Era raiva misturada com uma tristeza tão funda que eu nem sei explicar. Porque no fundo, no fundinho mesmo, eu já sabia quem estava lá dentro. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história. Quero saber se você também já passou por algo parecido com filho ou familiar que te desrespeitou na sua própria casa. Peguei minha bolsa, respirei fundo e desci do carro. O ar gelado da serra entrou nos meus pulmões como uma facada. 15 graus, talvez menos. Caminhei até a porta principal e foi aí que ouvi. Música. Risadas. O barulho de taças tilintando. Uma festa. No meu chalé. Na minha propriedade, que eu e meu Antônio construímos com o suor de 40 anos de trabalho. A chave girou na fechadura sem resistência. Claro, ele tinha cópia. Eu mesma dei, anos atrás, quando ainda achava que meu filho era gente. A porta se abriu e o calor da lareira me atingiu em cheio. A sala estava cheia. Umas 8 pessoas que eu nunca tinha visto na vida, todas bem vestidas, taças de vinho na mão, sorrindo. E lá, na poltrona de couro que era do meu marido, a poltrona onde Antônio passava horas lendo jornal aos domingos, estava ele. Ricardo, meu filho de 45 anos, barriga de chope, camisa social cara demais para quem não trabalha, segurando um copo do uísque escocês que eu guardava para ocasiões especiais. O Glenfiddich, de 30 anos que custou 2.400 euros a garrafa. Ele nem gostava de uísque. Tava bebendo só porque era caro. Nossos olhos se encontraram. E sabe o que eu vi no rosto dele? Não foi vergonha. Não foi surpresa. Foi pânico. Puro pânico de quem foi pego no flagra. Ele se levantou num pulo, quase derrubando a bebida. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? A voz dele saiu estranhada, aguda. As conversas pararam. Todo mundo olhou para mim. Uma velhinha de 81 anos na porta, com meu casaco de lã e minha bolsa marrom de sempre, parecendo uma intrusa. O que eu tô fazendo aqui? Repeti devagar. A raiva começava a esquentar minha garganta. Ricardo, essa é a minha casa. Vi o rosto dele mudar. Aquela expressão que eu conhecia desde que ele era criança, quando quebrava alguma coisa e tentava inventar desculpa. Só que agora ele não era criança. Era um homem adulto que tinha invadido minha propriedade. Uma mulher loira, bonita, de uns 40 anos, se aproximou dele. Devia ser a esposa, Patrícia. Eu só conhecia por foto de Facebook. Amor? Ela sussurrou, confusa. Quem é? E aí, gente, aí que meu filho mostrou quem ele realmente era. Ele respirou fundo, endireitou os ombros e olhou para mim com aquele desprezo que eu nunca vou esquecer. Nunca. Podem se passar 100 anos e eu vou lembrar daquele olhar. Pessoal, ele disse alto, chamando a atenção de todos. Não liguem para ela. É uma velha que trabalhava pro meu avô há muito tempo. Ela meio que acha que tem direitos aqui. O silêncio que caiu na sala foi tão pesado que dava para ouvir a lenha estalando na lareira. Trabalhava pro avô dele? Achava que tinha direitos? Eu, Carmen Oliveira Santos, que fundei a Têxtil Santos em 1976, que empreguei 200 pessoas, que comprei essa propriedade com dinheiro suado, estava sendo chamada de empregada velha e louca pelo meu próprio filho? Minhas pernas bambaram. Segurei na parede para não cair. Ricardo! Minha voz saiu fraca, e eu odiei isso. Odiei parecer frágil na frente daqueles estranhos. Mãe! Ele cortou duro. Pelo menos teve coragem de me chamar de mãe.
A senhora não devia estar aqui. Nós combinamos que eu ia usar a casa nesse fim de ano. Mentira. Mentira descarada. A gente não combinou nada. Fazia 8 meses que ele não falava comigo. Desde março, quando eu disse que não ia mais pagar o aluguel daquela cobertura ridícula nos jardins. 15 mil thalers por mês. 15 mil reais para ele morar num apartamento de 300 metros quadrados, enquanto eu, a dona do dinheiro, morava num apartamento de 2 quartos na Vila Mariana. Um homem mais velho, cabelo grisalho, se levantou do sofá. Ele usava camisa xadrez e calça jeans simples. Tinha cara de gente boa, sabe? Daquelas pessoas que trabalham a vida inteira e não devem nada para ninguém. Ricardo, o homem disse, olhando para mim com certa preocupação. Essa senhora parece meio confusa. A gente não devia chamar alguém? Um médico, sei lá. Confusa? Eu? Ricardo aproveitou a deixa como um rato aproveita queijo em ratoeira. É, sogro. Ela tem uns probleminhas. Demência senil, sabe como é? Fica inventando que é dona de propriedades, que tem dinheiro. Ele riu. Meu filho riu de mim. Coitada. Meu avô cuidou dela por pena quando ela ficou viúva, mas agora ela vive criando essas histórias. Eu olhei para ele e juro que foi como olhar para um estranho. Como que um bebê que eu carreguei na barriga, que eu amamentei, que eu acordei de madrugada quando tinha febre, podia estar fazendo isso comigo? A esposa dele, Patrícia, segurou o braço do marido, solidária. Amor, que situação difícil. Você devia ter me contado que ela tinha esses episódios. Episódios? Eu estava tendo um episódio? Moço, eu disse, olhando para o homem de cabelo grisalho que tinha falado de médico. A voz saiu mais firme agora. Meu nome é Carmen Oliveira Santos. Eu sou a proprietária legal desse imóvel. Comprei esse terreno em 1984 com meu marido, Dr. Antônio Santos, e construímos esse chalé em 1985. Tá tudo registrado em cartório. Ai, meu Deus! Uma mulher que devia ser a sogra de Ricardo suspirou com pena. Tadinha. Tá vendo, João? É igualzinha àquela vizinha nossa que também ficou assim. Achava que era dona do supermercado. Comparando eu com louca de bairro? Sério? Ricardo deu um passo na minha direção. Alto, forte, intimidador. Mãe, a senhora tá fazendo papel ridículo. Essas pessoas são minha família. Meus sogros, cunhado, primos da Patrícia. A gente veio passar o Natal aqui na minha casa de campo. Agora, por favor, vamos resolver isso com calma. Eu ligo pro Dr. Henrique, seu geriatra, e a gente te leva de volta para São Paulo amanhã cedinho, tá? Dr. Henrique, eu nem tinha geriatra. O homem estava inventando até nome de médico. Sai da minha frente, Ricardo. Eu disse baixo. Perigoso. Ele não saiu. Ou o quê, mãe? A senhora vai fazer o quê? Foi nessa hora que um rapaz mais novo, devia ter uns 30 anos, largou a cerveja e ficou olhando para mim com a cara estranhada. Pera aí, ele disse. Eu conheço essa mulher. Todo mundo olhou para ele. Como assim você conhece? Patrícia perguntou. O rapaz pegou o celular, mexeu um pouco e mostrou a tela para a sala. Cara, eu lembro dessa matéria. Minha mãe era costureira e trabalhou na fábrica dela nos anos 80. Dona Carmen Santos, da Têxtil Santos. Ela era tipo uma empresária famosa. Saiu até na Veja uma vez. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Agora tinha dúvida no ar. Ricardo ficou branco. Branco que nem a neve que às vezes cai aqui em Campos. Gustavo, você tá confundindo as coisas. Ele tentou rir, mas a risada saiu falsa. Mesma idade, só isso. Não, mano. O rapaz aumentou uma foto antiga no celular e mostrou. Olha a foto. É ela. Exatamente ela. Patrícia pegou o celular da mão do primo. Vi os olhos dela indo da tela pro meu rosto, do meu rosto pra tela. A ficha caindo em câmera lenta. Ricardo, ela disse devagar. Você me disse que sua família te deserdou. Que você se fez sozinho. Que essa casa foi você quem comprou com seus investimentos. Pronto.
A primeira mentira desmoronando. O sogro dela, seu João, se levantou também, pegou o celular e leu a matéria em voz alta. Carmen Oliveira Santos, fundadora da Têxtil Santos, encerrou as atividades da empresa em 2010 após quase 40 anos de sucesso no ramo de confecções industriais. A empresária, viúva do médico Antônio Santos desde 2015, declarou que pretende se dedicar à família e aproveitar a aposentadoria. Ele olhou para o genro. Ricardo, que história é essa? Meu filho abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Parecia peixe fora d'água. Sogro, eu posso explicar. Explica, eu disse. E dessa vez, minha voz saiu dura que nem pedra. Explica para essas pessoas como você pegou a chave da casa da sua mãe viúva de 81 anos e invadiu a propriedade dela. Explica como você está bebendo o uísque que era do seu pai. Explica como você me chamou de louca na frente de todo mundo. Uma mulher mais velha, devia ser a sogra, levou a mão na boca. Meu Deus do céu! Não é assim, Ricardo tentou. Mãe, a senhora está fazendo confusão. Eu avisei que ia vir, lembra? A senhora deve ter esquecido, por causa da idade. Eu não esqueci nada, Ricardo. Você nem atende minhas ligações faz meses. Mãe. E outra? Continuei pegando minha bolsa e procurando o celular. Se você acha que eu tô mentindo, que tal a gente resolver isso agora? Vou ligar para a polícia. Deixa eles checarem quem é o dono dessa propriedade. Vi o pânico explodir no rosto dele. Não precisa disso. Pelo amor de Deus, é Natal. Vamos resolver em família. Família? Repeti. Você acabou de me chamar de maluca e aproveitadora na frente de estranhos, Ricardo. Que família? Patrícia deu um passo para trás, se afastando do marido. Dava para ver a confusão no rosto dela. A ficha caindo, sabe? Peça por peça do quebra-cabeça se encaixando e formando uma imagem muito feia. Ricardo, ela disse, a voz tremendo. Me diz que não é verdade. Me diz que você não mentiu sobre tudo isso. Ele olhou para a esposa. Olhou para mim. Olhou para os sogros. E aí fez a pior escolha possível. Atacou. Claro que eu menti! Explodiu. Você acha que eu ia contar que minha mãe é uma pão dura que me cortou só porque eu pedi um empréstimo? Que ela tem milhões guardados e não ajuda o próprio filho? Que ela prefere viver que nem pobre num apartamentinho meia-boca enquanto eu tô ralando para pagar as contas? Milhões? Ralando? Meu Deus, a mentira não tinha fim. Ricardo, eu disse cansada. Você não rala nada. Você nunca ralou. Eu que paguei sua faculdade de administração que você trancou no 3º semestre. Eu que paguei aquele apartamento que você alugou para abrir uma empresa que nunca abriu. Eu que pago até hoje seu estilo de vida de rico, enquanto você não trabalha um dia sequer. Patrícia ficou pálida. Como assim não trabalha? Ele é investidor. Ele tem uma carteira de... Ele não tem nada, cortei. O dinheiro que banca o estilo de vida de vocês sai da minha conta todo mês. Transferência programada. 22.000 reais fixos. Mais o que ele gasta no cartão adicional, que costuma dar uns 40.000 reais. Fiz a conta de cabeça rapidinho. 62.000 reais por mês. 744.000 por ano. Há quantos anos eu sustentava aquele homem adulto? Desde que ele casou, em 2015, 10 anos, 7 milhões de reais. 7 milhões de reais. Eu tinha dado para o meu filho o equivalente a 7 milhões de reais em 10 anos, e ele me retribuiu me chamando de louca na minha própria casa. O cunhado de Ricardo, um rapaz magro de óculos, deu uma risada sem graça. Cara, isso não é real, não é possível. É possível sim, eu disse. E eu posso provar. Abro meu app do banco aqui agora e mostro os extratos. Não! Ricardo quase gritou. Você não vai fazer isso! Você não vai me humilhar desse jeito! Seu João, o sogro, se aproximou devagar. Olhou bem nos meus olhos, daquele jeito que gente simples e honesta olha, procurando a verdade. A senhora está falando sério? Tudo isso que ele me contou. A empresa dele, os investimentos, a casa.
Tudo mentira, moço, tudo. Vi uma lágrima descer no rosto daquela mãe, Dona Cida. Ela sentou no sofá pesada, tipo quem levou um soco. João, ela sussurrou pro marido. A gente ia dar o dinheiro para ele investir. Meu coração gelou. Que dinheiro? Seu João passou a mão no rosto. Nossa aposentadoria. Eu me aposentei em novembro depois de 32 anos de metalúrgica. Juntei o FGTS com a rescisão. Deu 87 mil. Minha esposa tinha mais uns 23 mil reais guardado de uma indenização trabalhista. A gente ia... Ele olhou pro genro com uma decepção tão profunda que dava para sentir. Ricardo disse que conhecia um fundo de investimento bom, que ia duplicar nosso dinheiro em 2 anos. Senti minha pressão subir. Meu filho não estava só mentindo. Ele estava roubando. Roubando gente honesta que trabalhou a vida inteira. E vocês iam dar esse dinheiro quando? Hoje à noite, Dona Cida respondeu, a voz quebrada. Ele disse que precisava fazer a transferência antes do fim do ano por causa de imposto. Claro, imposto. A desculpa perfeita. Olhei para o meu filho. E pela primeira vez na vida, senti nojo. Nojo mesmo. Aquela coisa que revira o estômago. Ricardo, eu disse, cada palavra pesando 1 tonelada. Você ia roubar 110 mil USD dos seus sogros? Não é roubo. Eu ia investir de verdade. Eu só precisava do dinheiro temporário para cobrir umas despesas e... Despesas? Patrícia finalmente acordou. Que despesas, Ricardo? Nossas contas estão em dia. Você mesmo disse semana passada que estava tudo sob controle. Tá sim. Eu precisava... Ele estava se afogando nas próprias mentiras. Foi nesse momento que ouvi o barulho de carro chegando do lado de fora. Depois, passos firmes na varanda de madeira. E aí, a porta se abriu. 2 policiais militares entraram, já com a mão no colete, avaliando a situação. Boa noite, o mais velho disse. Recebemos uma denúncia de perturbação e invasão de propriedade neste endereço. Todo mundo ficou paralisado. Ricardo encontrou a voz primeiro. Oficiais, que bom que chegaram. Ele apontou para mim. Essa mulher invadiu minha casa e está perturbando minha família. Ela tem problemas mentais. O policial mais novo olhou para mim. Velha de casaco de lã, bolsa marrom, cara de vó. Depois olhou para o Ricardo. Homem alto, casa luxuosa, confiante. Sei exatamente o que ele pensou. Mas o policial mais velho, aquele que já viu muita coisa na vida, ele não julgou pela aparência. A senhora fez a denúncia? Ele me perguntou direto. Não, mas deveria ter feito. Essa propriedade é minha. Esse homem, apontei para o Ricardo, é meu filho e ele invadiu minha casa. Ela tá mentindo, Ricardo gritou. Oficiais, essa é minha casa de campo, minha, eu tenho documentos. Então mostra. O policial disse calmo. Vi meu filho ficar sem chão, porque, é claro, ele não tinha documento nenhum. Eu não trouxe. Tá em São Paulo, no cofre. Que conveniente, o policial respondeu. E a senhora? Olhou para mim. Abri minha bolsa, peguei meu celular. Abri o app do cartório digital que meu contador me ensinou a usar. Escritura. Mostrei a tela. Registrada em 1985. Carmen Oliveira Santos, CPF. Quer que eu leia o número? O policial pegou meu celular, checou a autenticidade do documento digital, verificou meu RG. Depois abriu algum sistema deles no tablet. 3 minutos de silêncio. 3 minutos em que dava para ouvir o coração de Ricardo quase saindo pela boca. Propriedade confirmada. O policial disse. A senhora realmente é a dona registrada deste imóvel. Patrícia soltou um som que era meio choro, meio engasgo. Seu João deixou o corpo cair no sofá, a cabeça nas mãos. E Ricardo me olhou com um ódio tão puro que eu senti nas veias. Senhor Ricardo, o policial disse, o senhor invadiu a propriedade de sua mãe? Eu não invadi, ela me deu a chave. Dei mesmo, confirmei. 3 anos atrás, para usar em emergências, não para fazer festa sem autorização. Mãe, pelo amor de Deus, não faz isso.
O senhor pode vir comigo, por favor? O policial pediu a Ricardo. Vamos ter que registrar um boletim. Foi nessa hora que tudo em mim ficou muito, muito claro. Eu olhei para a volta. Vi a garrafa de uísque do meu marido pela metade. Vi as taças de vinho caras que eu e Antônio compramos em Bento Gonçalves. Vi a lareira acesa com as lenhas que eu paguei. Vi minha casa, meu santuário, meu último pedaço de paz, invadido e profanado. E olhei para o meu filho. Para aquele homem de 45 anos que nunca, nenhuma vez na vida, me disse obrigado pelo que eu fiz por ele. Peguei meu celular de novo. Dessa vez, abri o aplicativo do banco. Com licença, eu disse para os policiais. Só 1 minuto. Procurei na agenda. Achei. Dr. Hélio Campos, gerente private do Itaú. Liguei. 2 chamadas. 3. Dona Carmen? A voz dele atendeu, surpresa. Tudo bem? É véspera de Natal. Eu tava... Dr. Hélio, desculpa incomodar, mas eu preciso que o senhor faça algo para mim agora. Imediatamente. Claro, Dona Carmen. O que a senhora precisa? Olhei para o meu filho. Bem nos olhos. Eu preciso que o senhor bloqueie e cancele todos os cartões adicionais da minha conta. Todos. E interrompa todas as transferências programadas em nome de Ricardo Oliveira Santos. Silêncio do outro lado. Dona Carmen, a senhora tem certeza? São valores significativos? Absoluta certeza. Mãe, não. Ricardo deu um passo na minha direção. O policial segurou ele. Mãe, você não pode fazer isso. Eu tenho contas. Eu tenho compromissos. Mais alguma coisa, Dona Carmen? Pensei no apartamento, na cobertura nos jardins. 15 mil reais de aluguel mensal que eu pagava através de débito automático. Sim, cancela o pagamento do aluguel que sai da minha conta. Rua Estados Unidos, número... Não! Ricardo tentou arrancar meu celular. O policial teve que segurá-lo firme. Você não pode fazer isso comigo. Sou seu filho. Apelido da conta é Apton Ricardo. Continuei, ignorando ele. Cancela tudo, Dr. Hélio. E o leasing da BMW também. Será feito agora, Dona Carmen. O cancelamento deve processar em até 2 horas. Obrigada, Dr. Hélio. Boas festas para sua família. Desliguei. Ricardo estava literalmente sendo segurado pelo policial. A cara vermelha, veias saltadas no pescoço. Você acabou comigo. Você destruiu minha vida. Não, meu filho, eu disse cansada. Eu só parei de pagar por ela. O celular dele começou a tocar. Notificação. Depois outra. Depois mais 3. Provavelmente as transações sendo recusadas, os pagamentos cancelados, o mundo caindo. Patrícia olhou para o marido como se não o conhecesse. Seu João olhou para a filha com uma tristeza que partiu meu coração. Pati, ele disse baixinho. Pega suas coisas. Vamos embora. Pai. Agora, filha. As pessoas começaram a se levantar, pegar casacos, bolsas. Ninguém falava. Só o som dos passos na madeira do piso. Ricardo tentou alcançar a esposa. Patrícia, amor, espera. A gente conversa, eu explico. Ela se afastou. Nem olhou para ele. Em 15 minutos, todo mundo tinha ido embora. A casa ficou vazia. Só eu, Ricardo e os 2 policiais. A senhora quer registrar queixa formal? O policial mais velho perguntou. Olhei para o meu filho. Meu único filho. O bebê que eu ninei. O menino que eu levei para a escola. O adolescente que eu consolei quando levou o primeiro fora. Não, eu disse. Mas eu quero ele fora da minha propriedade. Agora. Ricardo me encarou. Vi quando a raiva dele virou desespero. Mãe, por favor, onde eu vou dormir? Eu não tenho dinheiro para hotel. Você acabou de bloquear tudo. Dava para ter pensado nisso antes de me chamar de louca. Eu peço desculpas, tá bom? Desculpa. Mas não era desculpa de verdade. Era desespero de quem perdeu o sustento. Senhor Ricardo, o policial disse. Vamos. Eles levaram ele para fora. Vi pela janela meu filho entrando no carro dele,
que ele não ia mais conseguir pagar, ligando o motor, gastando uma gasolina que ele não ia mais poder comprar e indo embora na estrada escura. Fechei a porta com chave. E aí, sozinha na casa silenciosa, com a lareira crepitando e o vento de Campos do Jordão soprando lá fora, eu desabei. Sentei na poltrona, que era do meu Antônio, aquela que o Ricardo tinha profanado, e chorei. Chorei por tudo. Pelos anos perdidos sustentando um homem que me desprezava. Pelo Natal que eu ia passar sozinha. Pelo filho que eu perdi. Não para a morte, mas para a ganância. Chorei até não ter mais lágrimas. Depois, limpei o rosto, levantei e fui até a lareira. Peguei a foto emoldurada do meu Antônio, aquela que ficava na prateleira. Eu fiz a coisa certa? Perguntei para a foto, para o homem que me conheceu melhor que ninguém. Diz que eu fiz a coisa certa, meu amor. A foto não respondeu, claro. Mas lá no fundo, eu sabia. Tinha feito. Pela primeira vez em 10 anos, eu tinha colocado um limite. Tinha dito não. Tinha me escolhido. E doía. Nossa Senhora, como doía. Mas era o tipo de dor necessária. Tipo arrancar um dente podre. Dói na hora, mas depois sara. Será que sara? Você que tá me ouvindo me diz. Se fosse com você, você teria feito o mesmo? Ou eu fui longe demais? Porque naquela noite, véspera de Natal, sozinha no frio da serra, eu não tinha certeza de nada. Só sabia que não ia voltar atrás. Dormi mal naquela noite. Quando você passa 81 anos na terra, o corpo não deixa você esquecer. Minhas costas doíam, meus joelhos reclamavam e minha cabeça não parava de rodar. Toda vez que fechava os olhos, via a cara do Ricardo, aquele ódio, aquele desespero. Será que eu tinha sido cruel demais? Levantei às 6 da manhã, quando o sol ainda estava começando a clarear por trás das montanhas. Fiz café na cafeteira italiana que eu e Antônio compramos numa viagem para Gramado em 2010. Sentei na varanda com minha xícara, enrolada num cobertor de lã, vendo meu bafo formar nuvenzinhas no ar gelado. O celular tocou às 6h47. Ricardo, ignorei. Tocou de novo às 6h52. Ignorei. Mensagem às 7h03. Mãe, preciso falar com você. É urgente. Outra às 7h15. Por favor, só atende. Às 7h28. Tá feliz agora? Conseguiu o que queria? Me destruir? Desliguei o celular. Mas a coisa é que desligar o celular não desliga a cabeça da gente, né? Não tem botão para isso. Fiquei ali na varanda, tomando meu café frio porque eu tinha esquecido de beber enquanto pensava, e me perguntando pela milésima vez se eu tinha feito certo. Foi aí que lembrei de uma coisa. A planilha. Eu tinha uma planilha no computador de casa com todos os gastos do Ricardo. Tudo mesmo. Cada transferência, cada pagamento de cartão, cada boleto. Meu contador, seu Mário, tinha insistido que eu documentasse tudo por precaução. Precaução para quê? Eu não sabia na época. Agora eu sabia. Voltei para dentro, liguei meu notebook velho, demorou uns 5 minutos para ligar, coitado. Tava na hora de trocar, e abri o arquivo. Despesas Ricardo, 2015 a 2024.is/ILSX. Meu Deus do céu. Comecei a ler linha por linha, e a cada número que via, meu estômago embrulhava mais. Janeiro de 2015, R$8.400 aluguel. BAIS, 12.340, cartão de crédito. PLAIS, R$3.200, carro. Tá, 23.940. Fevereiro de 2015, R$8.400. PLAS, 18.760. PLAIS, 3.200 para 30.360. Março de 2015, 8.400 mais, 9.880. 3.200 dá 21.480. Fui descendo, 10 anos de planilha, 120 meses. As transferências programadas eram sempre 22.000 afixos. Mas o cartão, meu Deus, o cartão variava absurdamente. Teve mês de 67.000 reais, R$67.000 em cartão de crédito. Cliquei na aba de detalhamento que seu Mário tinha criado. Lá estava tudo discriminado. Cada compra, cada lugar. Dezembro de 2019. Detalhamento cartão. Reserva Fazano Angra, 18.400, 5 diárias. Apple Store, iPhone 11 Pro. Max, 8.999, Restaurante Fazano, 3.240. Shopping, JK, Iguatemi,
4.560. Armani, Lacoste, Hugo Boss. Posto de gasolina, 890. Adega Wine, 6. 700. Academia Bodytech, mensalidade anual. 4.800. Outros, 19.411. Total, 67.000. Eu lembro desse mês. Lembro porque foi o ano que eu passei o Natal sozinha. Ricardo disse que ia viajar a trabalho. A trabalho. Ele era em Angra dos Reis, num resort de luxo, gastando quase 20 mil reais em 5 dias, enquanto eu comia bacalhau requentado no Natal. Continuei lendo. Março de 2020. Detalhamento. Dr. Carlos Mendes. Procedimento estético. 15 Halles. 000. Nota. Implante capilar. Meu filho tinha feito implante capilar de 15 mil reais, com o meu dinheiro, sem me avisar. Junho de 2021. Detalhamento. Relojoaria Vivara. Rolex Submariner. 52 mil reais, 52 mil reais num relógio. Enquanto eu usava o mesmo relógio Citizen que o Antônio me deu em 1998, senti a bile subir na garganta. Julho de 2022. Detalhamento. Concessionária BMW. Entrada nova. BMW X5, 35 mil reais. Nota. Primeira parcela leasing, 8. 200 mês. Agosto de 2023. Detalhamento. Token stock. Mobília. Apartamento. 28.700. Samsung. TV. 75 polegadas. 9.400. Outros. 8.340. Total. 46.440. Ele tinha mobilado o apartamento inteiro, gastado quase 50 mil reais em móveis e eletrônicos, no apartamento que eu pagava o aluguel. Desci até a última linha da planilha, a linha de total. Valores transferidos, 2015 e 2024. 2.640 mil reais valores. Gastos em cartão adicional, 2015, 2024. 4.392. 340 pagamentos de aluguel, 2019 e 2024. 900 mil as parcelas de veículos, 2018 e 2024. 689.600 total. Gasto, 9.121.940. 9.121.940 reais. Quase 10 milhões de reais em 10 anos. Minha visão ficou embaçada. Não sei se era lágrima ou pressão alta. Provavelmente os dois. 10 milhões de reais que eu podia ter doado para instituições de caridade, que eu podia ter usado para viajar, conhecer o mundo que eu nunca conheci porque sempre estava trabalhando, que eu podia ter deixado de herança para entidades que realmente precisam. 10 milhões jogados num poço sem fundo chamado Ricardo. E sabe o que era pior? Ele nunca tinha dito obrigado. Nem uma vez. Era sempre, preciso de mais, surgiu uma emergência. É investimento, mãe, você não entende. Peguei o celular, liguei de novo. 37 chamadas perdidas do Ricardo desde que eu tinha desligado. 37. 15 mensagens no WhatsApp. Abri. 7h45. Mãe, liga pra mim. 8h12. Preciso de dinheiro para hotel, não tenho onde dormir. 8h34. Patrícia não atende minhas ligações. 9h03. Os sogros também não. 9h27. Meu cartão foi recusado no posto de gasolina, fiquei que nem mendigo. 9h51. Você não tem coração? 10h15. Lembra quando eu era pequeno e você dizia que sempre ia me amar? 10h33. Agora eu sei que era mentira. 10h58. Você me odeia. 11h24. Espero que esteja feliz. Digitei uma resposta. Apaguei. Digitei outra. Apaguei de novo. No fim, escrevi: Ricardo, eu não te odeio, mas também não vou mais financiar sua vida. Você tem 45 anos, já passou da hora de você trabalhar. A resposta veio em segundos. Trabalhar onde? Todo o meu currículo é mentira. Eu não fiz nada nos últimos 10 anos. Quem vai me contratar? E aí tava. A confissão. Por escrito. 10 anos sem trabalhar. 10 anos inteiros vivendo exclusivamente do meu dinheiro, construindo uma mentira elaborada, enganando a esposa, enganando os sogros, enganando todo mundo, menos eu. Eu sempre soube. Só fingi que não sabia por quê. Porque é meu filho, né? E mãe tem essa coisa idiota de achar que amor resolve tudo. Não resolve. Digitei de volta. Então você começa de baixo, igual todo mundo. Igual eu comecei quando tinha sua idade e abri minha fábrica.
vendedor, atendente, repositor, o que aparecer. Trabalho honesto não envergonha ninguém. Você tá louca? Eu tenho faculdade. Eu não vou trabalhar de atendente. Faculdade que você trancou no 3º semestre. E sim, você vai trabalhar do que conseguir, porque a torneira secou, Ricardo. Acabou. Vi os 3 pontinhos indicando que ele estava digitando. Pararam. Voltaram. Pararam de novo. A mensagem que veio me gelou. Eu vou contar para todo mundo que você é uma mãe desnaturada que abandonou o filho. Vou processar você por abandono. Vou nas redes sociais, vou nos jornais, vou destruir sua reputação. Ameaça. Meu próprio filho me ameaçando. Fotografei a planilha na tela do computador. Mandei para ele. Vai em frente. E eu mostro isso aqui para quem quiser ver. 9 milhões de reais em 10 anos. Vamos ver quem a opinião pública vai apoiar. A mãe de 81 anos que sustentou o filho adulto por uma década ou o filho parasita que ameaça a própria mãe. Os pontinhos sumiram. Não voltaram. Bloqueei o número dele. Me senti péssima e aliviada ao mesmo tempo, sabe? Tipo, quando você arranca um band-aid, dói, mas pelo menos acabou. O telefone fixo tocou. Quase não atendi, achando que era ele ligando de outro número. Mas aí vi no identificador. Mário Contador. Atendi. Dona Carmen? Bom dia. Tudo bem? Oi, seu Mário. Tudo sim. E o senhor? Dona Carmen, eu... Ele hesitou. A senhora cortou mesmo o Ricardo? Notícia voa rápido. Cortei, ontem à noite. Graças a Deus. Ele suspirou aliviado. Desculpa a sinceridade, mas eu venho pedindo para a senhora fazer isso faz anos. Eu sei, seu Mário. A senhora viu a planilha? Acabei de ver. 9 milhões. 9.121.940. Ele corrigiu, com a precisão de contador. Mas, Dona Carmen, tem uma coisa que a senhora precisa saber. Meu coração acelerou. O quê? Eu recebi um e-mail do departamento jurídico do banco hoje cedo. O Ricardo tentou fazer um empréstimo usando o chalé de Campos como garantia. O mundo girou. Como assim? Ele foi num banco, apresentou documentos falsos dizendo que o imóvel estava no nome dele e tentou conseguir um empréstimo de 300 mil reais usando o chalé como garantia. 300 mil reais. Meu chalé. Minha história com o Antônio. Nossas memórias. Ele ia usar como garantia de empréstimo. Quando isso aconteceu? Semana passada. Quinta-feira, dia 14. O banco checou a documentação, viu que era falsa e negou na hora. Mas eles abriram um protocolo de fraude. Dona Carmen, seu filho pode responder criminalmente por isso. Senti minhas pernas fraquejarem. Sentei na cadeira da cozinha. Ele ia perder minha casa? Se o empréstimo fosse aprovado e ele não pagasse? Sim, o banco executaria a dívida e tomaria o imóvel, minha casa, meu refúgio, meu último pedaço de paz. Ele ia tomar de mim. Seu Mário, o que eu faço? A senhora não precisa fazer nada. O banco já tomou as providências legais, mas eu sugiro que a senhora registre um boletim de ocorrência também, para se proteger de futuras tentativas. Ele pode tentar de novo? Pode tentar, mas agora que tem um alerta de fraude no CPF dele, vai ser muito mais difícil. Agradeci, desliguei e fiquei ali sentada, olhando para a parede. Meu filho tinha tentado roubar minha casa. Não era mais só ganância, era maldade. Era... eu nem sei o que era. Sociopatia? Psicopatia? Eu não entendia dessas coisas. Só sabia que o menino que eu criei não existia mais. Talvez nunca tivesse existido. O telefone tocou de novo. Número desconhecido. Alô? Dona Carmen? Uma voz feminina, jovem. Meu nome é Patrícia. A gente se viu ontem. Eu sou... Era... Ela engasgou. Sou a esposa do Ricardo. Oi, Patrícia, eu disse, sem saber que tom usar. Eu preciso falar com a senhora, pessoalmente. Por favor. Patrícia, eu não sei se... Eu descobri coisas. Ela cortou. Coisas que a senhora precisa saber.
Sobre o Ricardo. Sobre o que ele estava planejando, por favor. Tem um tom de voz que não mente, sabe? Aquele desespero genuíno. Ela estava desesperada. Onde você tá? No hotel aqui em Campos mesmo, Hotel Toriba. Meus pais voltaram para São Paulo hoje cedo, mas eu precisava ficar. Precisava entender. Vem aqui no chalé. Você lembra o endereço? Lembro. Posso ir agora? Pode. Ela chegou 40 minutos depois. Quando abri a porta, quase não reconheci a mulher da véspera. O cabelo estava preso num coque desleixado, a cara inchada de chorar, sem maquiagem. Ela parecia ter envelhecido 10 anos da noite pro dia. Entra, eu disse. Quer café? Não, Ela entrou, olhou em volta. Dona Carmen, eu preciso pedir desculpa. Eu não sabia. Juro por Deus que eu não sabia de nada. Senta, filha. A gente sentou no sofá. Eu peguei a mão dela e ela desabou. Chorou que nem criança, soluçando, o corpo inteiro tremendo. Deixei ela chorar. Às vezes, é só isso que a pessoa precisa. Quando ela se acalmou um pouco, fungou e limpou o rosto com a manga do casaco. Eu casei com ele faz 10 anos achando que ele era empresário, investidor. Ele me mostrou extratos, contratos, apresentações em PowerPoint de projetos mirabolantes. Tudo falso. Tudo. Eu sei, filha. Meus pais, ela continuou, a voz tremendo. Meus pais trabalham desde os 14 anos. Meu pai foi metalúrgico a vida inteira. Minha mãe foi costureira, depois cuidadora de idosos. Eles juntaram cada centavo daqueles 110 mil reais. E o Ricardo... Ela não conseguiu continuar. Ele ia pegar o dinheiro deles? Pior, ele já pegou. Meu sangue gelou. Como assim? Ela pegou o celular, mexeu um pouco e me mostrou a tela. Era uma conversa de WhatsApp entre ela e a mãe. Dona Cida, hoje, 9h23. Filha, você sabia que o Ricardo pediu 35 ARS. 000 emprestado para o seu pai em outubro? Disse que era para uma oportunidade urgente de investimento. Patrícia, 9h24. O quê? Dona Cida, 9h25. Seu pai transferiu no mesmo dia. O Ricardo disse que ia devolver em 30 dias com 15% de juros. Patrícia, 9h26. Mãe, ele nunca devolveu? Dona Cida, 9h29. Não. E quando seu pai cobrou, o Ricardo disse que o investimento tinha dado errado, que ele tinha perdido tudo, mas que ia repor de qualquer jeito. Só precisava de tempo. Patrícia, 9h32. Mãe, me manda o comprovante da transferência. Olhei a tela. Lá estava. Transferência Pix de 35 mil reais de João Silva para Ricardo Oliveira Santos. Data, 18 de outubro de 2024. Dona Carmen, Patrícia disse, a voz dura agora. Eu fui no banco hoje cedo. Pedi os extratos da nossa conta conjunta dos últimos 6 meses. Ela me mostrou outro print. Entrada, 18 Out 2024. 35 mil. Pix, João Silva. Saída, 18 Out 2024. 8. 400. Apple Store, iPhone 16 Pro Max. Saída, 19 Out 2024. 6.200 reais. Outback Steakhouse, evento. Saída, 20 Out 2024. 12 mil reais. Renner, roupas. Saída, 22 Out 2024. 8.400, restante, diversos. Ele tinha gastado tudo em uma semana. Gastado o dinheiro suado do sogro em iPhone, churrascaria e roupa. Tem mais. Patrícia continuou. Ela estava numa fúria fria agora, aquele tipo de raiva que vem quando a pessoa acorda da ilusão. Em julho, ele pegou 20 mil reais emprestado do meu irmão. Disse que era para pagar fornecedor de uma importação. Mentira. Gastou tudo num final de semana em Búzios, que ele disse que era viagem de negócios. Ela continuou me mostrando prints, comprovantes, conversas. Março, 15 mil reais do primo dela, para investir em criptomoeda. Gastou em tênis e relógio. Dezembro de 2023, 28 mil reais da tia dela, para expandir os negócios. Gastou mobilando o apartamento. No total, Patrícia fez a conta na calculadora do celular. Ele pegou 138
00 emprestado da minha família nos últimos 2 anos. 138 mil reais. E não devolveu 1 centavo. Eu não sabia o que dizer. Dona Carmen, eu vim aqui te pedir perdão. Em nome da minha família. A gente não sabia que ele era... Ela engasgou de novo. Vocês também são vítimas, filha. Não tem que pedir perdão. Mas a senhora... Ontem, a gente te tratou como se fosse louca. A gente acreditou nele em vez da senhora. Ele é bom nisso. Manipular. Ela ficou em silêncio por um tempo, olhando para as próprias mãos. Eu pedi divórcio hoje cedo. Mandei mensagem para ele. Não quero nem ouvir a voz dele de novo. E ele respondeu? Respondeu. Ela deu uma risada sem graça. Disse que eu ia me arrepender. Que sem ele eu não era nada. Que ninguém mais ia me querer. As mesmas manipulações. O mesmo padrão. Patrícia, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você trabalha? Trabalhava. Eu era gerente de loja na Zara. Ganhava $4.800 por mês. Mas o Ricardo me convenceu a pedir demissão faz 3 anos. Disse que eu não precisava trabalhar, que ele ganhava o suficiente para os dois. Claro. Isolamento financeiro. Tática clássica de abusador. E você tem dinheiro guardado? Tenho uns 8 mil Hilers numa poupança que minha avó deixou para mim. É tudo. 8 mil reais, para recomeçar a vida do 0 aos 40 anos. Você tem onde ficar? Vou voltar para casa dos meus pais, em Osasco, pelo menos até eu arrumar emprego de novo. Levantei, fui até meu quarto, peguei meu talão de cheques, voltei e preenchi um. 50 mil réis. 50 mil reais. Arranquei e dei para ela. Dona Carmen, eu não posso... Pode sim. Considera uma indenização pelo que meu filho fez com você e sua família. Mas... Patrícia, eu tenho dinheiro. Você não. Pega e usa para recomeçar. Aluga um apartamento, compra roupa para entrevista de emprego, faz um curso, o que você precisar. Ela olhou para o cheque. As lágrimas voltaram. Dona Carmen, por que a senhora está fazendo isso? Eu fui horrível com a senhora ontem. Porque você também é vítima dele. E porque... Respirei fundo. Porque eu criei esse monstro. Eu mimei, eu passei a mão na cabeça, eu dei dinheiro toda vez que ele pediu. Parte da culpa é minha. Então, de certa forma, eu devo isso para você. Ela me abraçou. Um abraço apertado, daqueles que dizem mais do que 1000 palavras. Quando ela se afastou, limpou o rosto e guardou o cheque na bolsa. Eu vou devolver cada centavo assim que conseguir. Não precisa. Vou devolver, ela insistiu. Não quero nada que venha da família Santos. Nada que me lembre dele. Mas vou usar esse dinheiro agora, porque eu preciso. E vou devolver por honra. Pela honra que ele nunca teve. Depois que ela foi embora, fiquei pensando. 138 mil da família da Patrícia. 300 mil tentados de empréstimo fraudulento no meu nome. 9 milhões meus. Quanto mais gente ele tinha enganado. Quantas outras vítimas existiam que eu nem sabia. Fui pro computador de novo. Abri o Facebook dele. A última postagem era de uma semana atrás. 143 curtidas. 22 comentários. Parabéns, mano. Sucesso. Você é inspiração. Quando vai dar aquele curso de investimentos que você prometeu? Curso de investimentos. Ele ia dar curso de investimentos. Scrollei mais. Achei outras postagens. Setembro. Foto num restaurante caro. Comemorando resultados incríveis com meu time. Liderança é servir. Julho. Foto da BMW. Novo brinquedo. Resultado de trabalho duro e foco. Conquista suada. Junho. Foto com a Patrícia numa praia. Férias merecidas em Angra com meu amor. Trabalhar muito para aproveitar muito. Tudo mentira. Cada post, cada foto, cada legenda. Uma vida inteira de mentiras. Li os comentários. Tinha gente pedindo dica de investimento. Gente querendo marcar um café para conversar sobre oportunidades. Gente admirando ele. E nenhuma dessas pessoas sabia que estavam admirando um homem de 45 anos sustentado pela mãe idosa. Pensei em fazer um post. Expor tudo. Mostrar a verdade.
Mas aí lembrei do que meu Antônio sempre dizia. Carmen, vingança é deixar Deus cuidar. Você só cuida de você. Então não fiz nada. Só fechei o Facebook e respirei. Já tinha feito o suficiente. Cortei o dinheiro. Dei o limite. Agora era com ele. O celular tocou. Número desconhecido de novo. Atendi, achando que era Patrícia. Era Ricardo. Não desliga, ele disse rápido. Por favor, só me escuta. Quase desliguei, mas alguma coisa me fez ficar na linha. Eu tô ferrado, mãe. Completamente ferrado. Eu sei. Não, você não sabe. A voz dele quebrou. Eu tô num hotel vagabundo em Taubaté, pagando 89 a diária porque é o que eu consegui com o dinheiro que tinha na carteira. Meu cartão tá bloqueado. Minha conta tá zerada. Patrícia pediu divórcio. Os sogros não falam comigo. E eu... Ele soluçou. Meu filho de 45 anos soluçando no telefone. Eu não tenho ninguém. Parte de mim quis ceder. Aquela parte mãe que sempre quer proteger, sempre quer salvar. Mas eu me segurei. E eu preciso de você, ele gritou. Você é minha mãe. Você não pode me abandonar assim. Ricardo, eu não te abandonei. Eu só parei de bancar seu estilo de vida falso. Mas eu não tenho nada, nada, nem para comer. Então arruma um emprego. De quê? Eu não sei fazer nada. Aprende. Silêncio do outro lado. Depois, bem baixinho. Você me odeia tanto assim? E aí eu falei uma verdade que doeu em mim tanto quanto doeu nele. Não, Ricardo, eu não te odeio. Eu te amo. Sempre vou te amar porque você é meu filho. Mas eu não gosto de você. E não confio em você. E não vou mais te dar dinheiro. Nunca mais. Ouvi o choro dele aumentar. Por favor, não. Só mais uma vez. Só para eu me organizar. Não. Mãe. Não, Ricardo. Acabou. Desliguei. Bloqueei o número. E chorei. Chorei porque amor de mãe não acaba. Mas às vezes ele precisa ser duro. Precisa ser firme. Precisa dizer não, mesmo quando cada fibra do seu corpo está gritando para dizer sim. Chorei porque eu perdi meu filho. Não para a morte, mas para a ganância. E talvez eu nunca mais recupere ele. Chorei porque eu tinha 81 anos. Tava sozinha num chalé no meio da serra. E o único filho que eu tinha no mundo me odiava. Mas também chorei de alívio. Porque pela primeira vez em 10 anos, eu não estava mais sendo sugada. Não estava mais sendo usada. Eu era livre. E liberdade, descobri naquele dia frio de dezembro, às vezes dói mais do que prisão. Mas ainda é liberdade. Passaram-se 3 dias desde aquela ligação. 3 dias de silêncio absoluto. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Parte de mim ficou preocupada, aquela parte mãe que nunca desliga completamente, sabe? Mas toda vez que pegava o celular pensando em ligar para ele, eu lembrava: 9 milhões de reais, 138 mil da família da Patrícia, a tentativa de fraudar minha casa, e guardava o celular de volta. Era dia 25 de dezembro, Natal. Passei a manhã sozinha, aquecendo uma lasanha congelada que tinha trazido de São Paulo. Tentei não pensar em como os natais eram diferentes quando Antônio era vivo, quando a casa cheirava a peru e rabanada, quando tinha risada e música e vida. Agora só tinha silêncio e uma velha de 81 anos comendo sozinha. O telefone fixo tocou às 2 da tarde. Número do porteiro do meu prédio em São Paulo. Dona Carmen? Desculpa incomodar no Natal. Sem problema, seu Reinaldo. O que foi? Tem um rapaz aqui embaixo querendo subir. Diz que é seu filho, mas ele tá... Pausa. Ele tá meio alterado, sabe? Nervoso. Tá gritando que precisa pegar umas coisas no apartamento. Meu coração disparou. Seu Reinaldo, não deixa ele subir. Por favor. A senhora tem certeza? Ele tá dizendo que tem chave. Ele tem chave sim, mas eu não autorizei a entrada dele. Não deixa, por favor. Se ele insistir, chama a polícia. Entendido, dona Carmen. Ouvi a voz do Ricardo ao fundo, distante, mas clara. Ela tá aí? Passa o telefone para ela.
Dona Carmen, ele quer falar com a senhora. Eu não quero falar com ele. Desliga, por favor. Desliguei antes de ouvir a resposta. 5 minutos depois, meu celular tocou. Número desconhecido. Ignorei. Tocou de novo. Ignorei. WhatsApp. Mensagem de número que eu não tinha na agenda. Mãe, sou eu. Me atende. Eu só preciso pegar minhas coisas do apartamento. Minhas roupas, meus documentos. Por favor. Não respondi. Outra mensagem. Eu tô na rua. Literalmente na rua. O hotel me botou pra fora porque meu dinheiro acabou. Eu preciso de roupa limpa pelo menos. Continuei sem responder. Você vai me deixar na rua no Natal? Bloqueei o número. Mas a culpa veio que nem onda, me afogando. Meu filho na rua, no Natal, e eu aqui, com uma casa inteira só pra mim. Liguei pro seu Reinaldo de volta. Seu Reinaldo, o Ricardo ainda tá aí? Tá sim, Dona Carmen, sentado na calçada. Deixa eu falar com ele. Ouvi o barulho do porteiro saindo da guarita, os passos, a voz dele chamando Ricardo. Seu filho, sua mãe quer falar. Silêncio. Depois a voz do Ricardo, rouca. Mãe? Ricardo, você pode pegar suas coisas, mas eu vou ligar pro seu Reinaldo e pedir para ele te acompanhar. Você pega só o que é seu. Roupas, documentos, objetos pessoais, nada de eletrônicos, nada que eu comprei. Entendeu? Mãe, eu... Entendeu? Entendi. E depois você devolve a chave. Todas as chaves. Do apartamento e do chalé. Mas... todas as chaves, Ricardo. Ou eu mudo a fechadura hoje mesmo e você não pega nada. Ouvi ele engolir seco. Tá bom. Seu Reinaldo, por favor, acompanha ele. Não deixa ele sair do seu campo de visão. E me liga quando ele for embora. Pode deixar, Dona Carmen. 40 minutos depois, o telefone tocou. Dona Carmen, ele já foi embora. Levou 2 malas de roupa e uma mochila com documentos. Deixou 3 chaves aqui comigo. Obrigada, seu Reinaldo. Guarda as chaves aí. Vou buscar quando voltar. Dona Carmen, ele hesitou. Posso falar uma coisa? Pode. Seu filho não estava bem. Magro, barbudo, com olheira e chorando. Chorou o tempo todo que esteve aqui. A culpa apertou mais. Obrigada por me avisar, seu Reinaldo. Passei o resto do Natal tentando não pensar. Assisti televisão sem prestar atenção. Tentei ler um livro, mas li a mesma página 4 vezes sem entender nada. Dormi mal de novo. No dia seguinte, 26 de dezembro, decidi voltar para São Paulo. Não aguentava mais ficar sozinha naquele chalé cheio de memórias. Arrumei minhas coisas, tranquei tudo e peguei a estrada. Cheguei em casa às 6 da tarde. O apartamento estava do jeito que eu deixei. Fui direto pro quarto que era do Ricardo quando ele morava comigo, antes de casar. Vazio. Ele tinha levado tudo mesmo, até os cabides, mas tinha uma coisa em cima da cômoda. Um envelope branco com meu nome escrito à mão. Peguei, pesei na mão. Abri. Era uma carta. 3 páginas escritas à mão, com aquela letra torta do Ricardo que eu conhecia desde que ele aprendeu a escrever. Sentei na cama e li. Mãe, eu não sei como começar essa carta. Já escrevi e joguei fora umas 10 vezes. Mas preciso tentar de novo, porque talvez seja a última chance que eu tenho de você me ouvir sem desligar ou bloquear meu número. Eu ferrei com tudo. Eu sei disso. Não adianta tentar dar desculpa ou justificar. Não tem justificativa para o que eu fiz. Com você, com a Patrícia, com os sogros, com todo mundo. Eu passei os últimos 3 dias sentado num banco de praça em Taubaté, sem dinheiro, sem nada, pensando em como eu cheguei aqui. E a verdade é que eu não sei responder. Quando foi que eu virei esse cara? Quando foi que eu deixei de ser seu filho e virei esse monstro que te usou, que mentiu, que tentou roubar sua casa? Eu lembro de quando eu era criança e você trabalhava até tarde na fábrica. Eu lembro de esperar você chegar para jantar, mesmo já sendo 10 da noite. Eu lembro de você cansada, mas sempre com um sorriso para mim. Sempre me perguntando como foi a escola, se eu tinha comido direito, se eu tinha feito lição. E eu lembro de quando o pai morreu. De como você ficou pequena de repente, como se tivesse encolhido.
Mas mesmo assim, mesmo destruída pela dor, você continuou cuidando de mim, me garantindo que estava tudo bem, que a gente ia ficar bem. E eu? Eu retribuí virando um parasita. Eu não tenho desculpa, mãe. Nenhuma. Eu tive todas as oportunidades do mundo. Faculdade paga, apartamento, carro, dinheiro sempre que eu pedia. E eu desperdicei tudo. Por quê? Preguiça? Covardia? Sei lá. É mais fácil viver de aparência do que de trabalho. É mais fácil postar foto de carro bonito no Instagram do que acordar cedo e ralar. E eu escolhi o caminho fácil. Toda vez. E agora eu tô pagando o preço. Perdi a Patrícia. Perdi os sogros que me tratavam como filho. Perdi meus amigos, que não eram amigos de verdade, descobri. Perdi meu estilo de vida. Perdi tudo. Mas o pior não foi perder isso. O pior foi descobrir que eu perdi você também. Quando você me olhou naquele dia no chalé, eu vi o que tinha no seu rosto, mãe. Não era ódio, era decepção. E isso doeu mais do que qualquer coisa. Eu decepcionei a única pessoa que sempre acreditou em mim. Eu não tô escrevendo essa carta para pedir dinheiro. Eu aprendi a lição, finalmente. Eu sei que acabou. Eu sei que você não vai mais me dar nada e tá certo. Eu não mereço. Tô escrevendo porque preciso que você saiba que eu tô arrependido. De verdade. Não porque eu tô mal agora, mas porque eu finalmente entendi o tamanho da merda que eu fiz. Amanhã eu vou pra casa da minha madrinha, a tia Sônia. Ela aceitou me receber por uns dias. Disse que eu posso dormir no quartinho dos fundos até eu me organizar. E eu vou procurar emprego. De verdade. Qualquer coisa. Vendedor, repositor, entregador, o que aparecer. Eu não sei se vou conseguir virar gente de novo, mas eu preciso tentar. Porque eu não quero morrer sendo lembrado como o filho que destruiu a própria mãe. Eu te amo, mãe. Sempre amei, mesmo quando te tratei como lixo. Sempre vou amar. E eu entendo se você nunca mais quiser falar comigo. Eu entendo se você me tirar da sua vida de vez. Mas se um dia, daqui uns anos, quando eu tiver provado que mudei de verdade, você me der uma chance de tomar um café com você e conversar, seria a maior bênção da minha vida. Feliz Natal, mesmo que atrasado, mesmo que você tenha passado sozinha por minha culpa. Seu filho que te ama e que não merece ser chamado de filho, Ricardo PS. As chaves estão com o seu Reinaldo, todas. Terminei de ler com a visão embaçada de lágrimas. Dobrei a carta. Guardei no envelope. Coloquei na gaveta da minha cômoda. E não respondi. Porque palavras são fáceis. Arrependimento escrito é fácil. Eu precisava ver ação. Precisava ver mudança real. E isso levaria tempo. Muito tempo. Se é que viria. A semana seguinte passou devagar. Voltei para minha rotina. Mercado, médico, caminhada na praça, novela. A vida de velha aposentada que eu levava antes de tudo explodir. Mas no dia 2 de janeiro, recebi uma ligação. Dona Carmen? Aqui é o delegado Tavares, da Delegacia de Campos do Jordão. Meu coração gelou. Pois não, doutor? A senhora registrou uma queixa contra seu filho, Ricardo Oliveira Santos, por tentativa de fraude documental, correto? Não fui eu. Foi o banco. Ah, sim, mas o banco fez em nome da senhora, como proprietária lesada. Anyway, estou ligando para informar que a investigação foi concluída. Temos provas suficientes para indiciar seu filho. A senhora gostaria de prosseguir com a acusação formal? Processar meu próprio filho. Se eu processar, o que acontece? Fraude documental para obtenção de empréstimo é crime previsto no artigo 171 do Código Penal. Ele pode pegar de 1 a 5 anos de reclusão. Mas como é réu primário, provavelmente pegaria pena alternativa. Prestação de serviços, multa, essas coisas. 5 anos de cadeia. Meu filho. E se eu não processar? Aí o caso é arquivado, mas fica registrado no sistema. Se ele tentar algo parecido de novo, o histórico vai pesar contra ele. Posso pensar? Claro, a senhora tem 30 dias para decidir. Agradeci e desliguei. 30 dias para decidir se eu mandava meu filho para a cadeia ou não.
Liguei para a pessoa mais sensata que eu conhecia, minha amiga Dalva, viúva que nem eu, que morava no mesmo prédio. Dalva, preciso da sua opinião. Contei tudo, do começo ao fim. Os 9 milhões, a invasão, a carta, o processo. Ela me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela suspirou. Carmen, posso ser honesta? Por favor. Você já puniu ele cortando o dinheiro. Já deu o susto. Processar agora é crueldade. A menos que você queira destruir ele de vez. Eu não quero destruir ele, Dalva. Eu só quero que ele aprenda. Então não processa. Deixa o registro lá como aviso. Mas não processa. Porque se processar, você nunca mais vai ter paz. Vai carregar a culpa de ter colocado seu filho na cadeia pelo resto da vida. Ela tinha razão. No dia seguinte, liguei para o delegado. Doutor Tavares, decidi não prosseguir com a acusação. Tem certeza, dona Carmen? Tenho, mas mantenha o registro, por favor, caso ele tente de novo. Perfeitamente. Vou arquivar o processo então. Senti um peso sair dos ombros. Mas a paz durou pouco. No dia 8 de janeiro, uma terça-feira, recebi uma ligação de número desconhecido. Dona Carmen, meu nome é Sônia. Sou madrinha do Ricardo, a tia Sônia da carta. Oi, Sônia. Tudo bem? Olha, dona Carmen, eu não queria incomodar, mas é sobre o Ricardo. Ele tá bem? Fisicamente sim, mas emocionalmente, ela suspirou. Dona Carmen, ele não sai do quarto, não come direito, não fala com ninguém, só fica lá, deitado, olhando pro teto. Há quanto tempo? Desde que chegou o dia 26. Já faz quase 2 semanas. Eu tentei conversar, meu marido tentou, mas ele não responde. Eu tô preocupada, sabe? Acho que ele tá com depressão. Depressão. Meu filho com depressão. Sônia, obrigada por me avisar. Eu vou pensar no que fazer. Dona Carmen, com todo respeito, eu sei que ele fez coisas terríveis, mas ele tá destruído. Eu nunca vi ele assim. Eu acho que ele precisa de ajuda profissional. Psicólogo, psiquiatra, sei lá. Vou ver o que posso fazer. Desliguei e fiquei olhando para o celular. Depressão. Será que era real ou manipulação de novo? Liguei para Dalva. O que você acha? Acho que mesmo o manipulador pode ter depressão, Carmen. As duas coisas não são excludentes. Então o que eu faço? Você paga um psicólogo para ele, mas deixa claro, é só isso, só tratamento. Sem mesada, sem apartamento, sem nada além disso. Fazia sentido. Procurei no Google. Achei uma clínica de psicologia em Osasco, perto da casa da Sônia. Liguei. Boa tarde. Quanto custa uma consulta com psicólogo? €200 a sessão, senhora. Vocês fazem pacote mensal? Fazemos, sim. 4 sessões mensais por 720. R$ 720. Menos do que eu gastava num dia com ele antes. Eu gostaria de agendar para uma pessoa. E eu vou pagar, mas ele não pode saber que fui eu. Pode ser? Pode sim. A gente faz isso direto em casos de família. Dei os dados do Ricardo. Agendei a primeira sessão para daqui 2 dias, quinta-feira. Depois liguei para Sônia. Sônia, eu agendei um psicólogo para o Ricardo. Quinta, 10 horas da manhã. Endereço é... Passei o endereço. Por favor, garante que ele vai. Inventa qualquer desculpa, mas leva ele. Eu levo, dona Carmen. Pode deixar. E... Obrigada. Por não desistir dele. Não agradece ainda. Isso não significa que voltou tudo ao normal. Só significa que eu não quero ver meu filho se matando. Porque, no fundo, por baixo de toda raiva e decepção, ele ainda era meu filho. E mãe não deseja morte nem depressão para o filho. Por pior que ele seja. Passou-se um mês. Janeiro virou fevereiro. Sônia me ligava toda semana com atualizações. Ricardo estava indo nas sessões de terapia. Tinha começado a sair do quarto. Estava procurando emprego. Sem sucesso ainda, mas procurando. Eu não ligava para ele. Não mandava mensagem, mantinha distância, mas pagava a terapia todo mês, R$ 720. O único dinheiro que eu ainda botava nele.
Em meados de fevereiro, Sônia ligou mais animada. Dona Carmen, ele conseguiu! Um emprego! Meu coração pulou. Onde? Numa loja da Casas Bahia. Vendedor. Salário base de R$ 1.800 mais comissão. R$ 1.800. O homem que gastava 60 mil por mês agora ia ganhar 1.800. Como ele tá lidando? No começo reclamou muito. Disse que era humilhante. Mas a terapeuta dele, doutora Mariana, conversou com ele. E agora ele tá aceitando, sabe? Ainda reclama, mas vai trabalhar todo dia. Que bom! Dona Carmen, ele perguntou de você. Perguntou se você estava bem. O coração apertou. E você disse o quê? Disse que você estava bem, que estava vivendo sua vida. Ele chorou, mas aceitou. Boa, Sônia. Mais um mês passou. Março. Uma tarde, estava eu na feira comprando verdura quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Dona Carmen? Voz feminina, jovem. Aqui é da doutora Mariana, psicóloga do seu filho Ricardo. Sim? A senhora poderia vir aqui na clínica? Hoje, se possível? Preciso conversar sobre o caso dele. Aconteceu alguma coisa? Nada grave, mas preciso falar pessoalmente. A senhora pode? Posso. Que horas? 5 horas, tá bom? Tá. Às 5 em ponto, eu tava na clínica. Uma recepcionista me levou para a sala da doutora Mariana, uma mulher de uns 40 anos, cabelo cacheado, óculos de grau. Dona Carmen, muito prazer. Senta, por favor. Sentei. Doutora, o que aconteceu? Nada aconteceu. Pelo contrário, na verdade. Eu queria conversar sobre a evolução do Ricardo. Tá melhorando? Sim e não, ela suspirou. Vou ser direta. Seu filho tem traços narcisistas fortes. Não é transtorno de personalidade completo, mas tem as características. E tratar narcisismo é complicado porque a pessoa precisa querer mudar de verdade, não só dizer que quer, realmente querer. E ele quer? Eu acho que sim. Pela primeira vez na vida, acho que ele está sendo honesto. Ele chora nas sessões, ele se abre, ele reconhece o que fez. Mas ele está fazendo isso porque bateu no fundo do poço. E meu medo é, quando a vida melhorar um pouco, quando ele voltar a ter algum conforto, os padrões antigos voltam. É muito comum. Então não tem cura? Não se trata de cura, Dona Carmen. Se trata de gerenciamento. Ele vai ter que trabalhar nisso pro resto da vida. Vai ter recaídas. Vai ter momentos de egoísmo, de manipulação. A questão é se ele vai ter autocrítica para perceber e corrigir. E você acha que ele vai ter? Ela ficou em silêncio um tempo. Sinceramente? Não sei. Ele tá no caminho certo agora. Mas é cedo demais para dizer. Por isso eu chamei a senhora, para avisar. Se ele pedir para voltar, se ele implorar perdão, não ceda fácil. Estabeleça limites claros, porque senão vocês vão repetir o ciclo. Quais limites? Nunca mais dar dinheiro sem contrapartida. Se ele pedir ajuda, que seja empréstimo com juros e prazo, não doação. Nunca mais pagar contas de adulto dele. Se ele quiser morar sozinho, que trabalhe e pague. E principalmente, não aceite promessas vazias. Exija provas de mudança, meses de provas, anos, se necessário. Anotei mentalmente cada palavra. Obrigada, doutora. Eu que agradeço por pagar o tratamento dele. Muita gente desistiria. Eu também já pensei em desistir. Mas não desistiu. E isso diz muito sobre a senhora. Saí da clínica pensando em tudo que ela disse. Limites, provas, tempo. Será que meu filho conseguiria? Será que eu conseguiria manter firme? Só o tempo ia dizer. 6 meses se passaram. 6 meses em que eu mantive distância. 6 meses em que Ricardo trabalhou na Casas Bahia, continuou na terapia, que eu pagava sem ele saber, e morou no quartinho da madrinha. Sônia me ligava a cada 15 dias com atualizações. Ele tinha sido promovido a vendedor sênior. O salário tinha subido para lhe R$ 2.400 mais comissão, e em mês bom ele estava tirando uns R$ 4.000 no total.
Tinha aberto uma conta no Banco Nova, sem meu nome. Tinha comprado um celular simples, parcelado em 12 vezes de 89 viraus. Tava juntando dinheiro para alugar uma kitnet. Em julho, ela ligou diferente. A voz estava emocionada. Dona Carmen, você precisa ver uma coisa. Vou mandar no WhatsApp. Era uma foto. Ricardo de uniforme da loja, segurando um certificado. Vendedor do mês, junho 2025. Ele estava mais magro. A barriga de chope tinha sumido. O cabelo cortado simples. E nos olhos, tinha alguma coisa diferente. Não era felicidade. Era tipo dignidade. Uma dignidade que eu nunca tinha visto nele. Ele chorou quando recebeu Carmen. Chorou que nem criança. Disse que era o primeiro prêmio que ele ganhava na vida por mérito próprio. Senti um nó na garganta. Como ele tá? Cansado. Trabalha 9 horas por dia, 6 dias por semana. Os pés vivem inchados. Mas ele vai, sabe? Todo dia ele levanta às 6, toma café e vai, sem reclamar. E a terapia? Religiosamente, toda quinta às 10. Ele nunca faltou. Sônia, ele pergunta de mim? Silêncio. Pergunta, toda semana. Mas eu digo o que você pediu. Que você tá bem, que tá vivendo sua vida e que quando você quiser conversar com ele, você vai procurar. Obrigada por respeitar isso. Carmen, posso falar uma coisa? Como amiga mesmo, não como madrinha dele? Pode. Eu acho que ele mudou, de verdade. Não é perfeito, ainda tem uns momentos que ele reclama, que ele fala que merecia coisa melhor. Mas aí, ele mesmo se corrige. Ele para, respira e fala: não, eu não mereço nada. Eu tô tendo sorte de ter um emprego. Isso é crescimento, Carmen. Isso é mudança real. Ou é manipulação sofisticada? Também pode ser, ela admitiu. Por isso eu acho que você deve continuar mantendo distância. Mas talvez... sei lá. Talvez em alguns meses você podia dar uma chance de vocês conversarem. Num lugar neutro, com limites claros. Só para você ver com seus próprios olhos. Pensei nisso a noite inteira. E continuei pensando nas semanas seguintes. Em agosto, quase 7 meses depois daquele Natal horrível, eu decidi. Liguei para Sônia. Você pode falar pro Ricardo que eu quero conversar com ele? Sério? Carmen, você tem certeza? Tenho, mas com regras. Dia 15 de agosto, sábado, meio-dia, na padaria Bela Paulista, aquela na Avenida Paulista. Lugar público. 1 hora de conversa, não mais. E se eu não gostar do que ouvir, eu levanto e vou embora. Deixa claro para ele. Vou deixar. Carmen, obrigada. Isso vai significar muito para ele. Não agradece ainda. Isso não é reconciliação. É só uma conversa. No dia 15, acordei com o estômago embrulhado. Troquei de roupa 3 vezes. No fim, escolhi uma blusa azul clara e calça preta. Simples. Nada de especial. Cheguei na padaria 15 minutos adiantada. Sentei numa mesa do canto, pedi um café e fiquei esperando. Meio-dia em ponto, ele entrou. Quase não reconheci. O Ricardo de 7 meses atrás era um homem inchado, arrogante, bem vestido com roupa cara. O Ricardo que entrou naquela padaria era magro, cabelo simples, barba feita, vestindo calça jeans, camisa branca lisa e um tênis velho da Nike. Ele me viu, parou, e eu vi o medo nos olhos dele, medo genuíno. Veio devagar até a mesa. Oi, mãe. Oi, Ricardo. Senta. Ele sentou. As mãos tremiam. Ele colocou na mesa, tentando controlar. Obrigado por aceitar me ver. Eu disse que ia ser só 1 hora. Então vamos direto ao ponto. Por que você quis conversar? Ele respirou fundo. Porque eu preciso te pedir desculpas. De verdade. Olhando nos seus olhos. Você já pediu. Na carta. Carta é fácil, mãe. Pessoalmente é difícil. E as coisas difíceis são as que importam. A terapeuta me ensinou isso. Interessante. Ele citou a terapeuta sem saber que eu pagava. E você veio me pedir desculpas por qual parte exatamente? Pelos 9 milhões? Pela invasão? Por me chamar de louca? Por tentar roubar minha casa?
Ou por roubar a família da Patrícia? Cada palavra foi uma facada nele. Vi nos olhos. Por tudo, a voz dele saiu rouca. Por absolutamente tudo. Não tem desculpa, mãe. Não tem justificativa. Eu fui um lixo de ser humano. Um parasita. Um aproveitador. E pior, eu fui tudo isso com a pessoa que mais me amou na vida inteira. As lágrimas começaram a descer no rosto dele. Ele não tentou esconder. Eu passei os últimos 7 meses trabalhando das 9 às 6, 6 dias por semana, vendendo geladeira e fogão para ganhar 4.000 por mês. E sabe o que eu descobri? O quê? Que isso é mais dignidade do que eu tive em 45 anos de vida. Porque esse dinheiro é meu. Eu suei por ele. Eu mereci ele. Ele limpou o rosto com as costas da mão. Eu moro num quartinho de 3 por 3 metros. Durmo num colchão de solteiro no chão. Tomo banho de chuveiro elétrico que vive queimando a resistência. Como marmita que eu mesmo faço no domingo para a semana inteira. E sabe de uma coisa? Eu durmo melhor agora do que dormia naquela cobertura de 15.000 reais. Por quê? Porque agora, quando eu deito, eu não tenho que fingir ser ninguém. Eu sou só eu. O Ricardo fudido, lascado, pobre, mas real. Pela primeira vez na vida, eu sou real. Pedi um copo d'água. Minha garganta estava seca. Ricardo, você trabalhar e morar num quartinho não apaga o que você fez. Eu sei. Por isso eu vim aqui não só para pedir desculpas. Eu vim para te falar o que eu tô fazendo para consertar. Consertar como? Ele pegou uma pasta que tinha trazido. Abriu, tirou uns papéis. Isso aqui é um acordo que eu fiz com os pais da Patrícia. Eu vou devolver os 138.000 que peguei emprestado deles, com juros. 165.000 no total, parcelado em 60 vezes de 2.750. Olhei o papel. Era oficial, assinado, reconhecido em cartório. E como você vai pagar 2.750 por mês se você ganha 4.000? Vou viver com 1.250. Pago 800 reais de aluguel da kitnet que consegui, saí da casa da madrinha mês passado, sobra 450 para comida e transporte. É apertado, mas dá. E a primeira parcela? Paguei semana passada. Tenho o comprovante aqui. Mostrou. De fato, transferência de 2.750 para João Silva. Eles aceitaram? Não queriam. Seu João disse que não queria mais nada comigo. Mas eu insisti. Fui na casa deles de joelhos e pedi. Disse que eu precisava pagar nem que levasse 5 anos. E eles aceitaram. Não porque perdoaram, mas porque viram que eu estava falando sério. Peguei outro papel da pasta. Era uma planilha feita à mão. Dívidas do Ricardo. Plano de pagamento. Família Silva, 165.000, 60 de 2.750. Início, julho 2025. Tio Jorge, 15.000, 15 de admin 1.000. Início previsto, julho 2030. Prima Ana, 8.000, 10 reais em 800. Início previsto, julho 2031. Outros, 22.000. A negociar após quitação acima. Total, 210.000. Você fez um levantamento de todo mundo que você roubou? Roubei é a palavra certa, mãe. Eu roubei. Não peguei emprestado. Roubei. E sim, fiz o levantamento. São 16 pessoas no total. E eu vou pagar todos. Vai levar uns 15 anos, mas eu vou pagar. 15 anos. Ele estava planejando 15 anos de pagamento. E quanto a mim? Eu não tô na lista. Ele abaixou a cabeça. Mãe, 9 milhões de reais. Mesmo que eu trabalhasse o resto da vida, eu nunca ia conseguir te pagar de volta. Nunca. Então eu não coloquei na lista porque seria desonesto da minha parte prometer algo impossível. Então você não vai pagar? Não com dinheiro, mas eu vou pagar de outro jeito. Como? Sendo o filho que você merecia ter tido, daqui pra frente. Mesmo que você nunca me perdoe completamente, mesmo que você nunca mais queira me ver, eu vou viver o resto da minha vida tentando ser alguém que teria te deixado orgulhosa. A voz dele quebrou de novo. Eu não posso voltar no tempo e consertar o que eu fiz. Mas eu posso não repetir. E eu prometo, mãe. Eu prometo que nunca mais vou te usar. Nunca mais vou mentir para você.
Nunca mais vou te pedir dinheiro. Mesmo que eu esteja passando fome. Mesmo que eu esteja na rua. Eu prefiro morrer do que voltar a ser aquele parasita. Fiquei olhando para ele, procurando sinais de mentira, de manipulação, daquele brilho nos olhos que ele tinha quando estava armando alguma. Não achei, só vi cansaço, arrependimento e uma tristeza tão profunda que era quase palpável. Ricardo, como eu sei que isso é real? Como eu sei que você não está só fazendo teatro para me amolecer? Você não sabe, ele disse direto. Você vai ter que arriscar. E eu entendo se você não quiser arriscar. Eu realmente entendo, mas eu vim aqui te pedir uma chance. Só uma, de provar que eu mudei. Que tipo de chance? Me deixa fazer parte da sua vida de novo. Não como antes. Não morando junto, não recebendo dinheiro, nada disso. Só, me deixa te ligar de vez em quando. Me deixa te visitar no seu aniversário. Me deixa te levar no médico se você precisar. Me deixa ser seu filho de novo. Mesmo que seja um filho à distância, com limite, com regra. Mas seu filho. O garçom veio perguntar se a gente queria pedir alguma coisa. Pedi outro café. Ricardo pediu água. Quando o garçom foi embora, eu respirei fundo. Se eu aceitar, vai ser com condições. Qualquer condição, mãe. Primeira, você continua na terapia. Não sei quanto tempo, mas no mínimo mais 1 ano. Eu já pretendo continuar. Me ajuda muito. Interessante. Ele não sabia que eu pagava e estava disposto a pagar do próprio bolso. Segunda, você não me pede dinheiro. Nunca. Pra nada. Nem que seja 10 reais pro ônibus. Se você precisar de ajuda, eu decido se vou ajudar ou não. Mas você nunca pede. Combinado. Terceira, transparência total. Se eu perguntar onde você está trabalhando, quanto você ganha, onde você mora, você responde com a verdade. Sem enfeitar, sem mentir. Pode perguntar o que quiser. Quarta, se você escorregar, se você voltar para os padrões antigos, se você mentir para mim uma vez que seja, acabou. Para sempre, sem segunda chance. Eu entendo. E quinta, isso não significa que tá tudo perdoado. O perdão, se vier, vai vir com tempo. Muito tempo. Você vai ter que conquistar, Ricardo, cada dia, cada semana, cada mês. Eu sei, mãe, e eu vou conquistar. Você vai ver. Ficamos em silêncio por 1 minuto. Tá bom, eu disse finalmente. Você pode me ligar 1 vez por semana, domingo à noite. Não mais que isso. Vi os olhos dele encherem de lágrima de novo. Obrigado, mãe. Você não vai se arrepender. Espero que não. Terminamos o café em silêncio. Não era um silêncio confortável, mas também não era hostil. Era tipo... cuidadoso. Como se a gente estivesse andando em gelo fino e qualquer movimento brusco ia quebrar tudo. Quando terminamos, ele insistiu em pagar a conta. 18,50. Pagou em dinheiro. Vi que a carteira dele estava quase vazia. Tinha umas notas de 5 e 10 reais amassadas. Saímos juntos. Na calçada, ele hesitou. Posso te dar um abraço? Pensei em dizer não, mas alguma coisa em mim cedeu. Pode. Ele me abraçou. Não foi daqueles abraços apertados. Foi cuidadoso, respeitoso, como se ele tivesse medo de me machucar. Eu te amo, mãe, ele sussurrou. Eu também te amo, Ricardo. Sempre amei. Mas amor não é o bastante. Tem que ter respeito também. Eu sei. E eu vou te respeitar, prometo. Nos separamos. Ele foi para um lado, eu para o outro. No domingo seguinte, às 8 da noite, o telefone tocou. Oi, mãe. Oi, Ricardo. Só queria ligar como você deixou. Saber como foi sua semana. Foi boa. E a sua? Cansativa, vendi 12 geladeiras. Bati minha meta. Que bom. Silêncio. Tá. Acho que é isso. Não quero abusar do seu tempo. Ricardo? Sim? Como tá sua kitnet? Pequena. Ele riu sem graça. Mas é minha. E você tá comendo direito? Tô. Aprendi a cozinhar, acredita? Faço um arroz com ovo que não tá ruim. Sorri sem querer. Se cuida, tá bom? Eu me cuido. Você também, mãe. As ligações viraram rotina. Todo domingo, 8 da noite, 15 minutos de conversa.
Ele me contava da semana dele, eu contava da minha. Nada demais, só conexão. Em outubro, 2 meses depois daquele café, ele ligou diferente. Mãe, eu queria te contar uma coisa. Conta. Eu fui promovido. Virei supervisor de vendas. O salário vai para 5.200 reais fixos. Parabéns, filho. Filho. Foi a primeira vez que eu chamei ele de filho desde o Natal. Ouvi o choro do outro lado. Obrigado por dizer isso, mãe. Em novembro, ele me ligou num sábado, fora do horário combinado. Mãe, desculpa ligar fora de hora. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Fala. Você aceitaria jantar comigo, no seu aniversário, dia 3 de dezembro? Nada chique, só uma pizza ou algo assim. Mas eu queria estar com você no seu aniversário. Meu aniversário. 82 anos. Aceito. Sério? Sério. Eu vou buscar você. 7 horas? 7 horas tá bom. No dia 3 de dezembro, ele chegou pontualmente às 7. Buzinou. Desci. Ele estava dirigindo um Gol 2015, branco, meio amassado. Comprei mês passado, ele disse meio sem graça. Usado, 28 mil, financiado em 48 vezes. Não é BMW, mas é meu. É lindo, eu disse. E era verdade, porque era dele de verdade. Fomos numa pizzaria simples em Pinheiros. Pedimos uma pizza média de mussarela. 52 reais. Ele insistiu em pagar. Mãe, eu trouxe uma coisa para você. Pegou um embrulho pequeno da mochila. Abri. Era um porta-retrato. Simples, de madeira clara. E dentro, uma foto minha e dele. Eu devia ter uns 50 anos na foto. Ele uns 15. A gente estava sorrindo, abraçados. Achei essa foto nos meus documentos. É da época que você me levou para conhecer a fábrica. Lembra? Lembrava. Lembrava dele deslumbrado com as máquinas, com as costureiras, com tudo. Eu mandei ampliar e emoldurar. Gastei 45 reais. É tudo que eu podia gastar, mas queria te dar algo que significasse alguma coisa. Olhei para a foto, para o menino que ele era, para o homem que ele podia ter sido, para o homem que talvez ele ainda pudesse se tornar. Obrigada, filho. Eu vou guardar com carinho. Jantamos conversando sobre coisas simples, o trabalho dele, minha caminhada na praça, a novela que eu estava assistindo. Nada profundo, nada emocional demais, mas era real e era bom. Quando ele me deixou em casa, eu disse: Ricardo. Sim, mãe. Eu ainda não te perdoei completamente. Ainda dói quando eu lembro de tudo. Mas eu acho que talvez um dia eu consiga. Ele assentiu, os olhos brilhando. Eu vou esperar, o tempo que você precisar. Passou-se mais um ano de ligações de domingo, de jantares no meu aniversário e no Natal, de ele me buscando para ir no médico quando eu precisava, de conversas cuidadosas, de reconstrução lenta. Nesse tempo, ele foi promovido de novo. Virou gerente da loja. Salário de 7.800 reais. Alugou um apartamento de 2 quartos em Osasco. Nada chique, mas digno. Continuou pagando os 2.750 mensais para os pais da Patrícia. Já tinha quitado quase 40 mil reais. E continuou na terapia, religiosamente. Em dezembro de 2026, quase 2 anos depois daquele Natal horrível, a gente estava jantando de novo. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você pagou minha terapia esse tempo todo sem me contar? Quase engasguei com a pizza. Como você descobriu? A doutora Mariana me chamou para conversar mês passado. Disse que ia aumentar o valor das sessões e perguntou se eu conseguiria pagar. Eu disse que conseguia, já que as sessões eram de graça pelo SUS. Aí ela ficou confusa e me contou que alguém estava pagando. Eu juntei 2 e 2. Respirei fundo. Eu paguei porque mesmo com raiva, mesmo decepcionada, eu não queria você se matando ou afundando em depressão. Mas também não ia te dar dinheiro diretamente. Então paguei a terapia. Era o único jeito de te ajudar sem te ajudar. Obrigado, mãe. De nada. Eu vou começar a pagar a minha agora. Não precisa mais. Tem certeza? Tenho. Consigo pagar. E preciso pagar.
Faz parte de eu ser responsável por mim. Assenti. Tá bom, então a partir de janeiro, você paga. Ele sorriu. Mãe? Sim? Você me perdoou? Fiquei em silêncio. Não completamente, eu disse, honesta. Ainda tenho uma ferida. Ainda dói às vezes quando eu lembro. Mas eu acho que eu tô no caminho do perdão. Talvez não seja perdão total nunca. Talvez seja mais tipo aceitação. Eu aceito que você fez coisas horríveis. E aceito que você tá tentando mudar. E aceito que você é meu filho com todas as falhas que você tem. E isso é suficiente? Pra mim, sim. E pra você? Pra mim também, ele disse. Porque eu não mereço perdão total. Eu mereço perdão condicional. Perdão com vigilância. Perdão com limite. E eu aceito isso. Porque pelo menos é uma chance. A gente ficou em silêncio, comendo pizza, e eu pensei em tudo que tinha acontecido nesses 2 anos. Pensei nos 9 milhões perdidos, no Natal sozinha, na humilhação, na dor, mas também pensei no homem que estava sentado na minha frente, mais magro, mais humilde, mais real. Não era o filho que eu sonhei ter, mas talvez fosse o filho que eu podia ter agora. Com defeitos, com histórico pesado, mas tentando. E às vezes, tentando já é alguma coisa. Quando ele me deixou em casa naquela noite, eu subi pro apartamento, coloquei o porta-retrato que ele me deu no aniversário passado na estante da sala e olhei para a foto do meu Antônio. Eu fiz certo, amor? Perguntei, como sempre fazia. E como sempre, ele não respondeu. Mas eu acho que dessa vez a resposta era sim, porque eu tinha colocado limite, tinha dito não, tinha me respeitado. E mesmo assim, não tinha desistido completamente. Tinha deixado uma porta entreaberta, não escancarada, não trancada, só entreaberta. E às vezes, com filho complicado, porta entreaberta é o equilíbrio certo entre amor e proteção, entre ser mãe e ser pessoa, entre perdoar e não esquecer. Deitei naquela noite pensando que a vida é estranha mesmo. Você cria um filho achando que sabe como vai ser. Mas a realidade é sempre diferente. Mais complicada, mais dolorida. Mas também, às vezes, mais surpreendente. Ricardo nunca seria o filho perfeito. Nunca ia apagar o que fez. Nunca ia me devolver os 9 milhões ou os anos perdidos. Mas talvez, só talvez, ele pudesse ser um filho decente daqui pra frente. Um filho com quem eu pudesse jantar de vez em quando, sem sentir raiva. Um filho que ligava para saber se eu estava bem. Um filho que tinha dignidade, mesmo que pequena. E para uma mãe de 82 anos que já passou por tanta coisa, talvez isso fosse suficiente. Não era final feliz de conto de fadas. Mas era final real, de gente real. Com ferida que não sara completamente. Com amor que tem limite, com perdão que vem com condição. E tá tudo bem ser assim, porque a gente não precisa de final perfeito, a gente precisa de final honesto. E esse, pelo menos, era honesto. Obrigada por chegar até o fim dessa história. Se ela te tocou de alguma forma, se você também já passou por algo parecido com filho, familiar ou alguém que te usou e depois pediu perdão, deixa um comentário contando de onde você tá me ouvindo. Quero saber que a gente não tá sozinha nisso, porque a verdade é essa. Família é complicado. Amor é complicado. Perdão é complicado. Mas a gente faz o melhor que pode. E às vezes, o melhor que a gente pode é colocar limite sem perder a compaixão. É dizer não sem deixar de amar. É perdoar sem esquecer. E é seguir em frente, com cicatriz e tudo, mas seguir. Um dia de cada vez. Uma ligação de domingo de cada vez. Uma pizza de cada vez, até que, quem sabe, a ferida vire só uma marca, e a marca vire só uma lembrança, e a lembrança vire só parte da história. A nossa história, minha e do Ricardo, que não acabou naquele Natal de 2024, só mudou de rumo. E talvez, no fim das contas, mudar de rumo já seja uma vitória.